Bem-vindos a mais um episódio do Falando com o Coração com Débora Tessler. Este não é um podcast, é um convite para a gente ser, para a gente se conectar, para a gente trazer as nossas verdades e criar uma conexão verdadeira, como a que eu tenho com a minha convidada de hoje, Miriam Spritzer, jurada do Globo de Ouro, comunicadora, jornalista, correspondente internacional de diversos veículos no país. Bem-vinda, Miriam. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu não poderia perder a oportunidade de nós duas estarmos em Porto Alegre na mesma data. Não, é incrível, né? Eu tava pensando sobre isso ontem, porque a gente tem uma conexão muito forte e a gente tá encontrando várias pessoas que a gente conhece em comum juntas. E como é legal, né, essa coisa da gente estar morando fora, vir pra cá, ter essa observação do estou fora de Porto Alegre, volta pra cá e aqui é o lar. Né, que é o berço, daqui que a gente vem. E eu estava pensando muito isso ontem, quando a gente se encontrou, assim, que a gente foi para um lugar que a gente não conhecia, as duas mega turistas impressionadas, não, tira foto disso. E a gente, em Porto Alegre, quando que a gente pensou que ia passar por isso juntas, né? Lembra que eu falei ontem, nossa, e essas pessoas que frequentam esse lugar, nunca vi na vida. Elas moram em Porto Alegre. Não tem uma pessoa conhecida, rosto que eu já tenha visto. Não, nem de quem trabalhava no estabelecimento, né? A gente não tem. Isso aqui é um mundo à parte, então a gente nota que tá fora de Porto Alegre há muito tempo quando começa a ser turista na própria cidade, né? É verdade. Miss, eu chamo a Miriam de Miss. Eu nem sei por onde que eu começo contigo. Acho que vamos começar pela atualidade, né? Só vou fazer um resgate. Eu acompanho a Miriam há muitos anos, né? Então, a gente já fez editorial de moda em Nova York juntas. A Miriam mora em Nova York há 14 anos. 14 anos. E fora do Brasil, no total, com as idas e vindas? Eu nem sei calcular, porque eu fui, voltei, eu fui com 15 anos, voltei, depois eu fui de novo com 19, voltei, estagiar, voltei, fui contratada quando fui formada, cansei do emprego, saí, voltei, fui pra Austrália, voltei, então assim, muito tempo. Tu sempre teve a certeza que tu queria morar lá? Sim. Sim, pra mim Nova York era uma coisa, eu fui eu fui quando eu era bem novinha, assim, eu tinha 13 anos e eu me apaixonei pela cidade. Então, eu brinco que até era um grande medo que eu tinha era chegar lá e eu via também, no ano antes de eu ir, eu tinha que ir pra fazer as entrevistas com a universidade, aquela coisa toda. E eu fiquei tipo um mês lá e encontrei amigos meus contemporâneos de idade, né? Que uma estava morando lá e eu me lembro que ela tinha recém-chegado e estava apaixonada. E quando eu me mudei pra lá, que era um ano depois, ela estava voltando pro Brasil odiando a cidade. E eu me lembro que isso era uma coisa assim, era o meu maior medo, era, tá, agora que eu finalmente consegui vir morar aqui, eu odiar morar aqui, sabe? Tipo, aí então, todo aquele esforço, porque realmente os passos que eu fiz, eu tenho uma ex-professora de balé, né, que fala, eu nunca vi uma criança tão focada, eu com 13 anos resolvi, eu vou morar em Nova York e vou trabalhar com teatro musical. E a partir daquele momento, tudo que eu fiz foi para me posicionar nesse lugar. Eu, só pra avisar, spoiler alert, não trabalho com teatro musical no palco, como eu achava que eu ia trabalhar. Não me tornei estrela da Broadway. Ainda tem chance, tá? Tu tá balançando a cadeira, como tu falou agora nos bastidores. Porque, ó, né? a bailarina tá, né? Não, ela Tá nos pés. Ela mora em mim. Mas assim, né? Então é muito engraçado que apesar de não ter tido sucesso como uma performer, e com muito pesar eu falo isso, eu estou em Nova York, eu de alguma forma tô envolvida na indústria e tô muito feliz com a posição que eu tô. Mas se tu me perguntasse com 25 anos tudo bem, tu não vai ser atriz, cantora e bailarina, mas tu vai morar em Nova York e vai trabalhar com comunicação. Vai ser feliz? Eu ia te dizer, não, imagina. Eu só vou ser feliz com o meu Tony Award, sabe? E é muito engraçado, né, como as coisas acontecem, mas o meu maior medo realmente era chegar lá e... Ai, essa cidade é ruim, é difícil. Desapaixonar. Desapaixonar. Eu ia começar pelo Globo de Ouro, aí a gente veio dar uma introdução, eu já mudei de ideia, a gente já vai chegar no Globo de Ouro. De onde nasceu esse sonho de querer ser bailarina, performer da Broadway? Essa é uma ótima pergunta e eu acho que eu não tenho uma resposta para te dar, porque eu não tenho nem como te explicar como que isso surgiu. Eu dançava balé desde pequena e foi uma coisa que eu tive que insistir muito para minha mãe me colocar no balé.
E assim, claro, eu era muito pequenininha, né, eu tinha 4 anos, eu queria dançar balé, me seguraram até os 5, e aí eu fui. E eu não era boa, eu não tinha o tipo físico de bailarina. E eu já sabia muito nova que eu também não seria uma bailarina profissional. Mas eu amava estar no palco. Então, até quando eu queria sair do balé, que eu cansava, eu ficava frustrada, a minha mãe: "Ai, mas tu gosta tanto da apresentação de final de ano, dá uma segurada". E eu sempre gostei de música, né, eu acho que eu já toquei um monte de nunca toquei bem, tá, mas eu toquei um monte de instrumento, tal. E eu não sabia que se podia estudar canto, por exemplo, eu não tinha imagina, meus pais são médicos, a minha mãe até toca piano e violão, mas assim, não tinha uma formação artística, digamos. Eu não tinha Sim. para onde olhar dentro de casa uma formação artística. E o balé, claro, ele me abriu muitas portas artisticamente falando, de entender o que que é um palco, entender o que que é música clássica, entender o que que são referências até de pinturas e outras coisas que vinham para as coreografias, por mais que nós estamos falando de uma escola pequena em Porto Alegre, né. E acabou que quando eu era pequena, eu via a gente estava em Los Angeles, eu e minha família, e eu via muitos desenhos da Disney, né, eu era encantada com os desenhos da Disney. Hoje, como adulta, eu consigo te dizer que o formato que esses filmes da renascença da Disney, que é quando a gente fala esse período, academicamente falando, é quando foi lançado A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, o Aladdin, Rei Leão, e isso inovou completamente o formato de filme de animação que a gente acompanha. E o que que é esse formato? Nada mais é do que o mesmo formato do teatro musical. E até os caras que trouxeram isso para Disney são 2 grandes compositores de teatro musical, que é o Alan Menken e agora esqueci o nome enfim, Harold, agora esqueci o nome, mas vai vir, eventualmente volta. Então, eu acho que foi um pouco disso, assim, era aquela coisa de gostar desses filmes, de gostar de músicas que contavam histórias. Eu era apaixonada, obcecada quando eu vi esse Rebelde. Eu não sabia que isso era um formato de arte, uma forma de arte. E aí a gente foi para Los Angeles, eu tinha uns 10 anos, e na época estava sendo lançado, casualmente, a peça da Bela e a Fera, mas a gente não assistiu. Por quê? Só tinha ingresso no lugar mais caro, eu vou colocar porque tu entrevistou o meu pai, então eu vou falar as verdades neste podcast. Só tinha o ingresso mais caro, e aí ele não queria pagar para 4, porque meu irmão não queria ver, ele não queria ver, e aí a minha mãe teria que me acompanhar, porque eu tinha 10 anos. Falei: "Não, vocês me levam, me buscam, eu vou sozinha, mas eu preciso ver". "Não, não, não", então nós não vimos em Los Angeles, eu coloquei uma praga na família, inclusive nós nos perdemos depois de carro, ficamos umas 2 horas perdidos em Los Angeles, e eu acredito que fui eu que coloquei aquela energia de raiva de não me deixarem ir no teatro. E aí, anos depois, a gente foi para Londres, assim, fizemos uma viagem pra Europa, e nós compramos finalmente os ingressos da Bela e a Fera, mas que ia ser no segundo dia. No primeiro dia, eles compraram o ingresso para ver o Fantasma da Ópera, que era, bom, se tu vai num teatro em Londres, tem que ver o Fantasma. E a partir dali, minha amiga, foi dali pra tudo, porque eu vi bailarinas clássicas num palco, que não necessariamente era de balé, e aí todo mundo cantava, dançava, representava, e eu falei: "Nossa, isso é muito mais amplo do que eu achava que podia ser". E foi aí que eu comecei a querer cantar as coisas do Fantasma, eu não tinha técnica para conseguir cantar aquelas notas, aquelas coloraturas, não tinha nem voz para isso, mas enfim. E aí eu comecei a entender que tinha uma forma de estudar aquele tipo de técnica, que era o canto. E aí com 14 anos, né, porque também ninguém queria pegar uma aluna de 13 anos, mas com 14 anos eu fui começar a estudar canto, e em Porto Alegre tinha muito canto lírico. Aí eu falava: "Não, mas eu tenho que aprender o belting", que era a técnica, aquela meio berrada do teatro musical. Ninguém entendia, então assim, eu era completamente louca, né, e eu queria introduzir coisas que ainda não hoje em dia tem em Porto Alegre, tem muita gente boa, mas naquela época não se falava de musicais, muito pouco no Brasil. Mal e mal nós tínhamos um musical por ano, e isso mudou muito em 2001 com a chegada dos Miseráveis, né, no Teatro Abril. E aí se formou toda uma indústria aqui no Brasil, que eu cheguei a tentar, mas Que bom que tu é. abre esse parênteses. Não, eu falo, não, fiz Débora, tudo que eu me propus na vida eu fiz, eu falei, sabe, então assim, eu chegava, não, eu tentei. Assim, ó, sabe, quando o pessoal fala: "Não, mas, né, tu não queria ser famosa", queria, até quero hoje.
né? Se o Spielberg chegar pra mim, eu tenho um papel pra ti, eu parei tudo. Para que tu já conheceu, tu já chama de Steve. Steve, Uncle Steven. Ô, Ele Miriam. não sabe que eu chamo de Uncle, né? Mas Sim, isso a gente deixa É. aqui só pra nós, no Brasil. Mias, teus pais médicos, a criança de 10 anos querendo canto lírico, tu teve apoio? tive apoio, mas assim, eu tive apoio sem, na verdade, não é compreensão. Eu acho que eles entendiam que eu gostava, tipo, o meu pai até hoje, assim, às vezes eu, sei lá, isso a gente fez uma viagem recente, tá, adultos. Aí eu queria ir no museu. E aí ele, não, porque ir no museu, não sei, sabe, assim. E eu assim, pô, mas eu quero cultura, eu quero conhecimento. Ele assim, eu não consigo argumentar quando tu tem esses pontos extremamente racionais, que tipo de pai é você, sabe? Então eu acho que assim, eles sempre apoiaram, eu acho que teve aquela coisa assim de tipo, quando eu era menor, eles iam assistir as apresentações de balé, conforme eu fui ficando mais velha, não. E eu me lembro muito de um jantar, assim, de um almoço da família, todo mundo falando, ai, que saco, aquelas apresentações de balé. E eu pequenininha, então tá, vocês não precisam ir porque eu danço pra mim, sabe? Adoro. Bem diva, né? Bem leonina, Bem diva. leonina. Mas assim, sempre apoiaram, entendeu? Eles sempre foram, tá, talvez a gente não vá participar disso, mas a gente te leva, a gente te busca, o que tu quer estudar, a gente vai te ajudar financeiramente. Então, até eu cheguei uma época a cogitar estudar teatro musical mesmo como graduação, né? Chegamos a ter uma reunião lá com o diretor da NYU na época, na volta do meu intercâmbio, então eles sempre apoiaram. Mas era aquela coisa assim, a gente não entende muito bem. E assim, será que de repente tu não quer estudar algo que tu possa ter uma profissão, se tudo der errado, né, que tu possa Aham. conseguir um emprego. Então, mas assim, eles sempre foram eles sempre respeitaram as minhas loucuras. Apoio talvez, né, com um ponto de interrogação, mas sempre respeitaram minhas loucuras. Sim, porque é bem diferente do caminho que eles traçaram, É, né. mas o meu pai, ele também seguiu um caminho não tradicional. Se tu for pensar, assim, Aham. então eu sempre tive muito esse modelo dentro de casa, do não, vai, tenta. Se tu quebrar a cara, não tem tu tem onde cair, entendeu? Então, assim, o risco, eles sempre me apoiaram a tomar certos riscos, e também, de certa forma, eu sabia, bom, qualquer coisa você volta pra casa, qualquer coisa eu vou poder comer. E o que é muito bom, é um privilégio ter isso, Uhum. né? Mas, assim, eles nunca fariam algo por mim. Assim, tu quer estudar, tu quer fazer corte e costura? Faz. Tu encontra o curso, tu pesquisa, tu te inscreve e a questão financeira não te preocupa, mas assim, tu vai ter que achar o curso, tu vai ter que justificar porque determinada coisa, então tinha um pouco disso, eu tinha que convencê-los às vezes, eu vou fazer um teste em São Paulo. Então tá, então acha a passagem mais barata, fica no lugar mais barato, fica em casa de amigos, tal. Mas assim, vai e faz. Assim, tu vai quebrar a cara, tu quebra a cara só mas Sim, tenta, pelo menos, entendeu? Então, acho que eu tinha muito isso de casa. sim. Tem um ponto teu que eu acho muito admirável, que é, tu nunca desistiu, Mm-mm. né. Tu pode ter escolhido caminhos alternativos para chegar, mas tu nunca desistiu. Eu digo isso porque eu te acompanho há muito tempo e eu me recordo quando tu começou a ter acesso, daí eu quero saber os bastidores, porque eu acho importante as pessoas, porque uma coisa agora é assim: "Ai, a Miriam tá no Globo de Aham. Ouro", mas como foi para chegar lá, né. Sim. Então eu me recordo que quando tu me mandava lá de Nova York: "Ai, eu consegui entrevistar o Antônio Bandeiras, eu tenho uma foto com ele. Vamos tentar um espaço na mídia em Porto Alegre?", porque, pessoal, eu tive 20 anos em empresa de assessoria de imprensa, RP, lá. Então a Miriam vinha pra mim, a gente sempre estava conectados, falei: "Não, me manda que nós vamos fazer e acontecer aqui". Aí ou não davam espaço, ou davam um espacinho desse tamanhinho, Aham. e a gente ficava meio frustradas e eu que tinha que dar notícia pra ela: "Bah, olha só, não vai rolar". "Mas como, né, então, como é que foi começar e ultrapassar os desafios que se apresentaram, que eu imagino que não deve ter sido fácil, né, conquistar o teu espaço, Sim. para chegar até onde tu chegou agora? É engraçado, né, porque aí a gente volta um pouco como é que eu entrei no mundo da comunicação. Eu estava em Nova York estudando aí para uma outra carreira executiva, que eu acabei me formando em administração, tal, e eu fui para Nova York, mas assim, eu fui para Nova York porque era um caminho de estar
perto do teatro musical, Uhum. perto desse mundo, e eu fazia os testes, eu assistia as coisas, eu conhecia as pessoas, porque também com 15 anos, quando eu ia lá fazer os cursinhos de inverno, assistir peças e tal, eu era cara de e continuo sendo, tá, cara de pau eu não sei se é cara de pau ou falta de noção, é um mix dos 2. Eu ia nos teatros, imagina 15 anos, eu batia na porta, assim, que tinha o stage door, a porta onde entravam os atores, Uhum. alguém abria, eu falava: "Oi, tudo bem? Eu sou uma atriz do Brasil, eu queria entender como é que funcionam os bastidores". Então eu, sem trabalhar com teatro, sem trabalhar com comunicação, eu frequentava, de verdade, os bastidores da Broadway, eu conseguia entender como é que, esse cenário sobe dali, aqui fica a troca de figurino. Então eu tinha uma e o que que acontecia? Eles achavam muito engraçadinha uma criança, né, uma adolescente, e eles, de certa forma, até alimentavam isso, porque era legal tu pensar: "Pô, essa pessoa, né, É ela tem determinada. determinada, ela tem coragem, ela vem". Então eu fiz amizade com os porteiros da Broadway, assim, realmente, às vezes eu morava na Pensilvânia, eu ia fazer uma aula de dança e eu deixava a minha sacolinha lá para quando eu fosse passear na cidade e depois pegava. Então, assim, é uma relação de, às vezes, muitos anos que eu conhecia, eles me apresentavam para os atores, me apresentavam para o pessoal principal, tal, e acabou que eu tenho relação de amizade com muita gente de quando eu era adolescente, eles eram desconhecidos, e as coisas foram crescendo. E também de entender a indústria. Então, quando eu já estava em Nova York, eu assistia tudo, eu estava por dentro da cena cultural, surgiu essa oportunidade na TV Com para ser uma colaboradora internacional. E a gente fez uma entrevista, um bate-papo, e eu deixei muito claro: "Olha, eu não sou jornalista, eu até sou atriz, eu sei, tá, aqui tá a câmera, eu falo contigo, tal. Isso eu sei fazer, agora, eu não posso reportar da situação política da do país. Eu posso reportar isso aqui". "Ah, não, é isso, querida, vai com o teu celular", e é isso. E realmente começou assim. E aí eu estava numa conversa, num TED de Broadway, que eu conheci o produtor de uma peça que todo mundo hoje em dia sabe o que que é isso, que é o Sleep No More, que é uma peça imersiva que o pessoal usa máscaras e anda por um hotel, até já tá fechando essa peça esse ano. E eu me lembro que eu achei aquilo era o teatro imersivo era o próximo passo, assim, a próxima quebra de paradigmas dentro do mundo do teatro. Então eu me lembro que eu, na minha cabeça, pensei: "Não, o dia que eu conhecer o cara que trouxe isso aqui pra Nova York, eu vou ter que conversar com ele". E de fato conheci, e aí eu, bom, tô aqui num TEDx, que era um negócio super da indústria, e eu metida no meio porque eu comprei um ingresso. Tá, começo a conversar e o cara: "Ai, que tu faz?". Eu: "Bom, eu trabalho com coaching de executivos, tenho uma empresa de consultoria, mas comecei agora a trabalhar como repórter num canal de TV". "Ah, tu não quer filmar lá com a gente?". Isso era 2012. E eu 2012, 2013. Aí eu: "Pode ser". Eu filmava com meu celular. Eu não tinha microfone, eu não sabia como é que funcionava essas coisas. Aí eu liguei para um amigo cineasta, porque nós todos artistas desempregados tínhamos contato. Liguei para ele: "Olha, não vão me pagar um centavo, mas surgiu a oportunidade de ir lá fazer uma entrevista com esse cara, vamos, vamos". E aí a gente se deu conta que a única coisa antes dessa entrevista ter sido feita, filmada lá dentro, era um episódio de Gossip Girl. E nós tivemos um acesso, por quê? Eu conheci o cara confiou que eu gostava de teatro, e ele ficou sentado comigo 1 hora e meia, batendo papo. Dessa 1 hora e meia, a gente usa 3 minutos pra matéria, Sim. né, a gente sabe disso. E eu era uma eu não nunca tinha feito uma entrevista na minha vida. E eu queria, nossa, e ele achou legal que eu estava perguntando coisas que obviamente não iriam para o ar, mas que eram coisas extremamente específicas de quem trabalhava com teatro. E aí, sempre que ele tem alguma produção de teatro, a partir daí eu sou chamada para cobrir, e assim, ele quer bater papo, ele não quer ser entrevistado, entendeu? É menos pela oportunidade de imprensa do que pela oportunidade de papo. E isso me abriu opa, eu consigo entrar nos bastidores agora com essa desculpa de eu sou repórter. É mídia, eu quero entender como é que quero falar com fulano. E aí eu me dei conta que eu estava tendo acesso a pessoas que, quando eu era uma artista, tentando ser artista, eu não tinha acesso. Eu não ia conversar com Alan Menken, que fez a composição de todos os musicais da Disney e tal. Howard Ashman é o nome do cara que escreveu as letras, que faleceu. Mas eu podia entrevistá-lo. E aí eu podia chegar pra ele numa entrevista e perguntar: "Essa linha musical aqui", e eu era essa louca, tá?
Que eu pegava a linha musical que tava no meio de uma partitura e tal. Por que tu decidiu colocar ela ali? E o cara me olhava, como é que tu notou isso? Né? Então, assim, tu adaptou essa música que era do filme e foi pra peça, assim, como é que isso surgiu? Então, as portas foram muito se abrindo porque os produtores que me conheciam gostavam do que eu fazia. Os artistas que me davam as entrevistas gostavam do que eu fazia. Mas isso nem sempre era passado pra mídia brasileira, porque não tinha espaço, Ai, me lembro disso também. né. Então, assim, às vezes eu entrevistei o Almodóvar, aí eu morria com uma entrevista do Almodóvar, porque, enfim, né, não tinha onde colocar e os veículos não absorviam, porque eu ia num festival de cinema daqui a pouco e eu conseguia muito acesso. E aí a TV Com conseguia absorver o quê? 5 minutos, porque quanto tempo tu vai ter de entrevistas num festival de cinema nos Estados Unidos que os filmes nem vão chegar aqui, às vezes. Então isso acabava frustrando um pouco, porque eu tinha muito conteúdo, não tinha onde colocar, e aí também entrei na função do site Funny Girl com a minha amiga Mayara Tisse, que a gente foi um dos primeiros sites de teatro, né, que ela fazia São Paulo, eu fazia Nova York, e foi super legal, mas realmente não tinha como monetizar. Era difícil monetizar com produto para ele se pagar e converter a quantidade de trabalho que a gente tinha para aquilo. Sim. Né, porque era um full-time job, era um trabalho de turno inteiro. Então, assim, é muito engraçado, porque quando a gente olha, né, agora eu tô entrevistando, às vezes, os maiores nomes de Hollywood, e determinadas coisas eram super bem-vindas, assim, Sarah Jessica Parker era um nome que funcionava super aqui. Então, eu ia lá na palestra, eu fazia uma meia pergunta pra ela, não, saía um parágrafo, né, como se eu tivesse escrito a matéria. Aí eu tô lá com a Oprah e sai uma nota, né, repórter gaúcha entrevista a Oprah. Tá, mas e a entrevista da Oprah vai onde? Né, então, assim, às vezes era um pouco frustrante isso. E com o passar do tempo, assim, eu acho que eu também fui amadurecendo dentro da mídia, dentro do meu lugar na mídia, entendendo como que a indústria de mídia funcionava. Eu acabei me formando em jornalismo, né, nos Estados Unidos, fiz a formação, e aí era muito engraçado, porque eu já trabalhando, e os professores, quando vocês fizerem uma entrevista, vocês vão passar 5 dias com a pessoa para fazer um perfil. Eu falei, não, vocês vão passar 10 minutos com a pessoa, e vocês vão escrever um perfil, não sei da onde. Entendeu? Vocês vão tirar o perfil da pessoa, porque a realidade eu estava vivendo. Então, eu fui escrever para a revista muito antes de estudar como é que se fazia um artigo. Eu me lembro que a minha primeira matéria para o impresso em revista foi contigo, na RM, que também, né, nossa primeira produção, coprodução juntas, foi para um editorial de moda. Vamos tá? E eu, claro, Débora, vamos. Eu não tinha ideia o que era um editorial de moda. Mas eu te consegui stylist, consegui um monte de roupa. Como? Porque eu fui ligando para pessoas que eu conheci. Olha, a gente está montando um editorial de moda. E Foi sensacional. foi sensacional. Lá por 2011, só para contextualizar um pouco, eu me encorajei, além de tudo que eu já fazia na minha empresa, a editar uma revista que se chamava Revista Moinhos, né? Moinhos. E aí depois virou RM. E foi um momento muito legal. E agora, te escutando, eu acho que eu peguei aquela revista para mim. Fábio Torres, era o dono. Porque eu também tinha muito conteúdo legal, Claro. de pessoas legais, Porque a e gente não escrevia tinha pra pro onde teu colocar. site. Eu vi as exposições de arte, eu e a Francine Cate, maravilhosa. Beijo, Fran. Nós íamos em coisas surreais. E os textos eram. Até hoje eu lembro que a Francine foi num show que ela conseguiu ingresso, nunca mais vou ganhar na loteria porque eu consegui ingresso pra esse show. Então, era uma linguagem muito boa, né, que tu tinha acesso ali no... E eram muitos conteúdos legais, pessoas fazendo coisas bacanas e não tinha pra onde desaguar isso. Falei, me dá essa revista aqui, vamos fazer. E aí, a gente fez um editorial em Nova York, num momento que eu tava indo, fiquei hospedada na casa da Miriam. Sim. Toda a galera O editorial tava indo. foi na minha casa. Na frente da casa da Miriam. Na frente da minha casa, porque lembra que onde é que a gente vai fazer? Eu olhei, tem umas obras aqui que eu acho que vai ficar legal. E aí, não, vamos ver. Aí fomos com o fotógrafo profissional, maravilhoso, Messias Schneider, olhou. Não, realmente, dá pra fazer. E aí o nosso editorial, maravilhoso, genial, virou Under Construction. Que eu achei isso espetacular. E era uma galera... Nós misturamos uma galera muito legal. Até hoje, né, Juliana Gimenez, nós demos o primeiro stylist top. Até encontrei ela na Itália agora e falamos sobre isso. Eu brinquei. Gente, a Juliana, pro resto da vida vai ser que o primeiro trabalho dela, assinando como stylist, foi eu que consegui. Porque realmente, e aí quando eu olho, ela tá fazendo hoje coisas com a Ellie, vestindo a Viola Davis. Ela fez agora um editorial incrível com o corredor com Hamilton.
E aí tu fica assim, meu Deus, essa menina, o primeiro editorial de moda dela foi esse editorial que era um bando de gente louca. Vamos fazer, e se der, deu, se não der, não deu. E ela enxergou a oportunidade de experimentar, que eu acho que É. é o que tu também. Tu tava sempre no sim. Sim. Sim, eu vou tentar. Sim, eu vou bater na porta, vamos ver se É. alguém vai me receber. Eu vou fazer a entrevista com o meu O não a celular. gente já tem. Mas é que eu não acho que é tão simples, Miriam. Não, A gente concordo. pensar assim. Uma Eu coisa é concordo. pensar, outra coisa é agir. Quando a gente pensa, não, eu já tenho, eu vou tentar. Na teoria, ele Não. parece fácil. E ele vai ficando, mas assim, ó, eu vou te ser bem sincera, depois que eu comecei a trabalhar e eu mandava proposal, assim, proposta pra fazer coisas, e eu recebia muito não, principalmente do teatro, que foi o que acabou me levando pro cinema. E o primeiro não que eu recebi de uma peça que eu queria muito cobrir, eu levei pro lado pessoal. Eu queria Eu entrar nesse fiquei ponto. arrasada que eu levei um não. Tá. E aí mas gente, eu tenho, e eram veículos pequenos, eu até entendo, assim, pequenos, dentro do scope Brasil, eram pequenos. E aí eu fiquei arrasada, fiquei arrasada. Aí eu comecei a me dar conta também, tu começa a perceber que não é pessoal para a Miriam. Às vezes eles não têm espaço que eles podem colocar internacional. Às vezes eles têm uma amizade maior com outro repórter. Acontece. E às vezes tu também não quer puxar o saco das pessoas que tu precisa puxar o saco para Uhum. poder estar em determinados lugares. E aí são questões de escolhas. Eu vou mandar sempre a proposta. Sempre que me oferecem uma entrevista, é muito raro eu dizer não. Porque eu acho que todo mundo tem uma história, tu tem um espaço para publicar aquela história em algum lugar. E às vezes, assim, eu já entrevistei as pessoas mais interessantes que eu entrevistei, às vezes eram as pessoas mais X. Tipo, eu fiz uma amizade super legal com um cara que trabalha com realidade virtual. E ele faz coisas sensacionais que eu conheci num festival de cinema. Tá, não sei o quê, pô, a gente tá precisando de mídia. Não, eu te entrevisto, vamos fazer. E ficou. Até hoje, o que eu aprendi naquele papo de meia hora com ele, eu uso pra minha vida inteira. E a gente se encontra em festivais de cinema, em festivais de inovação. E eu aprendi muito sobre um mercado que eu não tenho nada a ver. Porque eu fiquei meia hora fazendo perguntas pra alguém sobre algo que eu não entendia nada. Sim. E a gente aprende. Né? Aquela coisa do fazer perguntas e ouvir como a gente aprende quando a gente fica em silêncio e escuta. Né? Então, mas eu levava muito o não pra casa. E é muito engraçado, porque eu uso muito o Tribeca Film Festival como exemplo. Foi o primeiro festival que me deu muito acesso. E eu realmente fui conquistando, assim, a Vitória Chilin, minha amiga, que foi minha camera girl de graça na época. A gente começou na última fileira, mal e mal sendo confirmado pros Tapete Vermelho, e a gente começou a mandar. Explica o que é a última fileira. Existe uma hierarquia dos tapetes vermelhos. Tá? Então, assim, os veículos maiores, primeiro começam os fotógrafos, os artistas entram, tem os fotógrafos. Aí vão ter os grandes canais de televisão americanos. E aí vai ter, existe uma ordem dos veículos. Então, quando eles não te conhecem, e hoje, com a maturidade que eu tenho, e conhecendo pessoas que trabalham do outro lado, eu entendo. Pô, como é que a gente vai colocar um veículo que a gente não conhece, que alguém que tá na frente da câmera, alguém que a gente não conhece, num ponto que ela vai conseguir entrevista e a gente não vai ter como ver o que ela tá perguntando, como é que ela tá se colocando, qual é a postura e tal. Então, realmente, a gente estava lá no fundo e eu me lembro que foi meu primeiro tapete vermelho, eu cheguei sem saber o que era um tapete vermelho. E nós montamos a câmera, preparamos e tal. Quando começou a chegar perto da hora, chegou uma galera, já ocupava os espaços, tá? O cara da minha frente tinha 5 metros de altura e eu já não via mais o tapete vermelho. Falei, gente, não vou conseguir. E aí, daqui a pouco, eu vejo o cara, tá passando o primeiro ator, o Christian Slater vai pra lá, tá ok. Falou com todo mundo, entrevistei o Christian Slater, tá ótimo. Aí ia ser o Ethan Hawke. Na época, o Ethan Hawke estava bombando, tinha acabado de ganhar um Oscar, não sei o quê. E aí, ele não ia mais parar pra entrevista, e o cara, 5 metros de altura, que hoje é meu amicíssimo, tá? Mas na época, eu queria a cabeça dele. E aí, ele, uma pergunta só. Aí o cara, ok, pra mim também, uma pergunta só. Eu aprendi com um cara, a partir daquele momento, uma técnica de conseguir uma pergunta a mais. No meio do trabalho. Era tipo linha de guerra, tu tá, ok, entendi. A gente tem que dar uma brigada. Como é que eu consegui a entrevista da Oprah? Não vai dar mais entrevista. E aí eu já tô mais bem posicionada, tô no meio do tapete vermelho e tal. Ok. Aí eu pensei, a Oprah, se eu tiver uma excelente pergunta, ela vai parar. E aí eu parei ela com uma pergunta e ela simplesmente se posicionou pra minha câmera
e respondeu, e já respondeu mais umas 2 perguntas. Então, foi muito isso, assim, de aprender, e eu consegui eu tive eu brinco assim, um crash course de celebridade, enfim, dessa indústria, enquanto eu trabalhava. E aí, o que que acontece? Durante 13, 12 anos, eu cobri o Tribeca Film Festival e fui ganhando mais espaço, mais espaço, mais espaço. Daqui a pouco eu sou a primeira da fila. Assim, entrevistei Pelé, entrevistei o que tu pode imaginar. Porque eu já conhecia os seguranças, eu conhecia os fotógrafos, eu conhecia os assessores, eu conhecia a pessoa que trabalhava, né, organizando a comunicação do Tribeca Film Festival. E aí mudou toda a equipe. Então agora é outro time. Ainda conheço algumas pessoas, mas mudou. E aí o que que aconteceu esse ano? Eu não ganhei acesso para cobrir o Tribeca Film Festival. Eu ganhei um passe super pequeno, assim, que não tinha muito acesso. E assim, o que tu for convidado ou nos pede os ingressos que a gente dá. O que eu fui convidada foi diretamente por estúdios. E deu tudo certo e assisti e tal. Mas eu não fiz uma entrevista durante o Tribeca Film Festival. Em outros tempos, eu levaria isso Sim. como um fracasso profissional. O que que eu fiz para não ser selecionada nisso? E hoje em dia eu já não levo. Eu já fui muito tapete vermelho quando não consegui nenhuma entrevista. Eu já mandei muito request, muito pedido, muito proposal, que eu não recebi um sim, que eu recebi um não. E aí, eu acho que ou tu vai calejando, ou tu também vai entendendo que não é algo pessoal. É algo que às vezes tem a ver com a estratégia deles. Então, e também às vezes eles te confirmam e tu acha uma perda de tempo, porque tu ficou 3 horas Sim. plantada e não conseguiu nada. E aí eu comecei a me dar conta, eu brigava muito pra conseguir o lugar, eu tinha mais energia, eu acho. E aí hoje em dia não, eu vou te dar a cobertura que tu me deu acesso, porque nós somos profissionais aqui, né? É um trabalho divertido? Super. Mas é um trabalho. Então, se tu me colocou na última fileira e eu hoje estou com veículos grandes, tudo bem. Talvez a matéria não vá pro ar. E já aconteceu isso. Porque também aí muda a relação. Eu, em vez de ter que estar lá mendigando o lugar pro assistente que está caminhando no tapete vermelho, eu tenho que deixar claro para a pessoa que está gerindo essa estratégia, se eu não tiver a estrela do filme, essa matéria não vai pro ar, porque eu não Sim. posso chegar num veículo que um público médio é, sei lá, quantos milhões de pessoas, e ter o 5º ator que tem uma frase. E aí ele me deu uma entrevista de 2 minutos, ótimo. Mas assim, eu não posso promover o filme com isso, Sim. né? Então tu também acaba aprendendo a se colocar e se valorizar como profissional. Miriam, tu passa muita segurança no que tu fala, né? E imagino que lá no início, a guriazinha de 15 anos que batia na porta do teatro tinha coragem. Quando tu fala assim, eu era cara de pau, meio sem noção. Não, tu é corajosa e determinada, né? Tu sabia o que tu queria. E eu acho isso muito legal. Na tua época de 15 anos, já sabia o que queria, pô, um presente, né? Ter essa clareza. Agora eu fiquei pensando, eu sempre escuto meus convidados e também tento conectar com as minhas histórias, né? Fazia, agora não mais, uma aparência de segura, Sim. mas no fundo eu tô Ah, não, eu também. super insegura. E muitas vezes eu não disse sim para oportunidades porque eu estava insegura. No teu relato me parece que tu vai, Eu vou. mas mesmo que tu Eu seja vou. insegura, tu Sem vai. sombra de dúvida. É muito A gente falando, tu me contou da história da palestra, né? Quando tu estava no Flow com a Flávia Alessandra, e aí tu não pensava. No Gramado Summit. Exatamente. Eu até fico com essa insegurança, mas eu esqueço dela, é muito engraçado. Quando eu tô aqui, tipo, eu não tô pensando, por mais que antes, ai, será que meu cabelo tá bom? Será que. E assim, a gente vai. Agora até falei do cabelo, tô me arrumando. Eu fiz uma entrevista esse ano, só pra te dar uma ideia, com a Emma Stone e o William Dafoe, e 2 outros atores. E eu me lembro depois, quando eu fui ver o vídeo dessa entrevista, gente, eu não tô brincando, tu pode até colocar um clipe. Os meus cabelos. Eu tava um Rei Leão, assim, tava um negócio absurdo. Em outros tempos, aquilo teria. Tinha arrasado. Que horror. Tá? Vou contar outro detalhe aqui, tá? Eu entrevistei o Matt Damon recentemente. Ele e o Casey Affleck. Uma super entrevista. Foi uma das minhas melhores. Aquele dia, sabe quando tu tá inspirada? Tá? Não foi minha equipe, fui eu. Eu esqueci de conectar o microfone da câmera na câmera.
Porque eu saí uma hora pra filmar eles entrando. Quando eu fui colocar a câmera de volta, esqueci de conectar. Em outros tempos, na hora me dá um friozinho, me dá uma tristeza. Ai, putz, eu tinha que ter me concentrado. E é muita informação, é muita coisa. Tudo bem, passou, perdeu, porque eu já perdi tantas outras entrevistas, né? Porque deu problema no áudio, porque deu problema na imagem, porque a pessoa esqueceu de gravar. Eu acho que, assim, a pior que eu já tive foi uma entrevista inteira com o Henrique Iglesias, que a gente perdeu e era, tipo, sei lá quanto tempo de entrevista. Eu fiz 4 ou 5 entrevistas com ele aquele dia, e uma no meio não apertaram no REC. Ah, E assim, enfim, mas se resolveu, então tu aprende também que se resolve. E se não se resolve, não tem nada pra fazer. E a questão da insegurança, assim, tu fica, putz, eu até fico com essa insegurança antes. Mas na hora eu tenho que estar tão concentrada na pessoa, eu tenho que estar tão concentrada no que eu tô fazendo, que aí tu esquece se teu cabelo não tá legal, se a roupa não tá boa, se, ai, eu não tô no peso que eu queria estar, eu não tô com a pele que eu queria se eu estar. dou conta disso. Tu já te questionou, eu não sei se eu dou conta dessa entrevista com essa pessoa. Várias vezes. Várias vezes. Mas assim, agora, claro, nós estamos falando, eu tô trabalhando com isso há 12 anos. Mas eu me preparo muito quando eu acho que é uma coisa muito grande. Então, por exemplo, quando eu fiz a capa com a Isabella Rossellini, eu assisti tudo dela. Eu assisti todas as entrevistas, ouvi todos os podcasts, eu li todas as matérias sobre ela, porque eu não queria chegar na Isabella Rossellini para escrever uma capa para Marie Claire, que era uma super oportunidade para mim, e fazer perguntas óbvias. Porque eu acho que o legal do entrevistador é quando a pessoa que eu tô entrevistando fala: essa é uma boa pergunta, ou nossa, ninguém nunca me perguntou isso antes. Ou já me perguntaram, mas não desse jeito, então eu vou te contar algo. E eu já tinha uma certa experiência quando eu cheguei nesse ponto de ir atrás, porque o Almodóvar foi a mesma coisa. O Almodóvar estava falando de Dor e Glória há 6 meses, quando eu fui entrevistar ele sobre esse filme. Ele já tinha na cabeça dele falado tudo e já estava no automático. E aí eu me lembro, não, Pedro Almodóvar, eu tenho que perguntar coisas que eu quero que ele se surpreenda comigo. E não porque eu sou bonitinha, não porque eu sou simpática. Eu quero que ele fique, nossa, né? E aí eu lembro que eu assisti todas as palestras e não tinha nem confirmação que eu ia assistir, que eu ia de fato entrevistá-lo. Assisti todos os Q&As, todas as palestras que ele deu sobre esse filme. Chegou lá na hora do red carpet, eu tinha 3 perguntas. Fiz em espanhol, com meu espanhol meio quebrado, porque era melhor pra ele. E as 3 perguntas que eu fiz, começou a resposta, hombre. E pra mim aquilo, Um baita elogio. nossa, o Pedro Almodóvar, que deu entrevista pra todos os entrevistadores do mundo, olhou pra mim, hombre, ninguém me perguntou isso, entendeu? Então é isso um pouco da questão, assim, quando eu realmente tô insegura, a minha preparação é maior. E às vezes tu não tem tempo de se preparar. Isso acontece também. Então, assim, a primeira vez que eu fui num desses grandes tapetes vermelhos, né, ou que eu fui até no Globo de Ouro, eu tinha muito medo que o evento me devoraria, entendeu? Que ele seria muito maior do que eu. No caso de, tipo, claro, tu não vai te sentir em casa num evento daquele tamanho, com aquelas celebridades, tal, com os meus colegas que eram todos seniors, assim, incríveis. E eu, tipo, Ana Maria Baiana, minha colega de Golden Globe, e eu, Miriam Spritzer, que, né, mal e mal é formada em jornalismo, entendeu? Então, e eu me lembro que eu fui, e aí eu me prendi com coisas e pessoas que eu conhecia. Porque no momento que eu vi, tá, as minhas pessoas estão aqui, a minha plus one que foi comigo é uma amiga muito, assim, eu tinha o meu sistema, eu crio o meu sistema de apoio dentro daquela situação. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui na TV Com no estúdio, tu foi comigo. E assim, eu tava nervosinha? Tava, mas eu tava com vocês ali. Eu, tipo, bom, se eu for ruim, eles não me chamam de novo. Eu sempre tenho um pouco dessa filosofia, assim, se eu errar, eu errei, e tá tudo ótimo, né? Eu vou ficar pé da cara se eu errar e eu tiver experiência sabendo que eu podia ir melhor. Mas ali eu não sei o que eu tô fazendo. E eu não fujo dessa ignorância, entendeu? Eu admito, eu não sei, e tá tudo certo. A gente tá avançando pro final do nosso episódio, passa muito rápido. Já? Vamos fazer 2. Numa próxima vinda, quem sabe em Nova York. Ai, acho ótimo. Combo Studios, New York. Ô, Miriam, eu quero chegar no Globo de Ouro. Tá.
A Miss me manda um WhatsApp assim, ó, do nada. Vou te contar antes que seja anunciado. Entrei pro júri do Globo de Ouro. Bah, né? Meu Deus! E aí eu me lembro que eu em algum momento que acho que a gente fez uma call, me conta como é que surgiu. E no relato que ela vai contar, eu pensei, ela estava pronta na hora certa. Que a Exatamente. oportunidade chegou. Conta, Miriam, como é que veio o Globo de Ouro? Bom, eu vou tentar fazer uma longa história muito curta, tá? Eu, na época, estava aplicando também, tinha recém aplicado pro meu Green Card. E um dos critérios para aplicar para o Green Card é que tu tem que pertencer a diferentes associações. E aí, numa dessas, isso assim, um pouco antes da pandemia, eu entrei numa associação que era nova, de correspondentes internacionais nos Estados Unidos. E eu sou sempre a pessoa estranha, tá? Em absolutamente tudo que eu faço, eu sou a que é meio diferente. Então, lá nessa grande associação de jornalistas que cobrem política, economia, coisas complexas, eu era a entretenimento. A guria da cultura, né? Então, assim, todo mundo de terninho preto, chegava eu rosa, né? Então, assim, era essa minha galera. Mas eu era da diretoria desse grupo, porque o presidente precisava de pessoas que tivessem alguma noção de negócios. Eu sou formada em administração, então até para posicionar em parcerias comerciais e outras coisas para ter o apoio. Enfim, um dia ele recebe esse e-mail de uma associação Hollywood Foreign Press Association, então a Associação dos Correspondentes Internacionais de Hollywood, pedindo uma reunião com ele. E ele assim, Miriam, quem são esses loucos? O que é isso? E eu assim, isso é um diálogo real, tá? E eu, Thanos, essa é a galera do Globo de Ouro, meu sonho era entrar lá. Porque eu já tinha pesquisado, eles só aceitavam gente em Los Angeles, aí eu desisti. Larguei, não vai acontecer, tudo bem. Tá, olha só, tu vai na reunião comigo, porque eu não sei nem que línguas eles falam, tipo assim, entretenimento eu não sei nada. Perfeito, fui na reunião, e ele avisou, olha, minha colega de board, a Miriam Spritzer, que é jornalista de entretenimento, vai estar junto com vocês, não sei o quê. Perfeito. Cheguei na reunião, estavam 2 colegas meus, que hoje são meus amigos, né? E eles explicaram mais ou menos o que eles queriam da gente, que na verdade era mandar para outros membros, se a gente tivesse alguém de entretenimento, para se inscrever para a seleção de membros, que era feita por uma empresa terceira. E aí esses 2 colegas falam, olha, a gente deu uma olhada no teu portfólio, né, o que o Thanos mandou, e a gente acha que tu tem o perfil para entrar. Então, se tu quiser, a gente não vai participar dessa seleção, tem uma empresa terceira que te seleciona, mas, né, tu é o tipo de pessoa que a gente quer que entre na associação. E eu, tudo bem. E quando é que termina essa inscrição? Ah, amanhã, 1h de Los Angeles, ou seja, amanhã às 4h de Nova York. E já era umas 6h ali de Nova York. Então opa, e no Brasil já era quase 7h. Eu, perfeito. E nisso eu já estava em contato, porque eu precisava de certas provas de trabalho. Então eu precisava colocar meus pagamentos, precisava ter cartas de recomendação de editores, de pessoas que trabalharam comigo. E aí, casualmente, eu estava em contato com a minha editora-chefe da L'Oficiel, que nunca responde na hora. Eu amo ela de paixão, ela é sensacional, super talentosa, mas ela demora às vezes para responder. Até porque é um overload de... E casualmente a gente estava decidindo na hora alguma coisa para semana que vem. Então, a propósito, tu me faz uma carta, eu vou te escrever. E nós na reunião, eu escrevendo a minha carta de recomendação, né? Tipo, só pra falar que eu realmente trabalhava, aquela coisa Não, mas toda. isso já facilita muito quando tu vai pedir uma carta de recomendação. Não, já pra te alguém. mando, e se tu adapta, tudo bem. Então, na hora, a Silvana fez a carta, tava ali, tava na mão. E eu já tinha os outros documentos que precisava organizados por causa do Green Card que eu tinha acabado de aplicar. Perfeito. Fiz minha inscrição, tinha que preencher lá um formulário, e aí eu vou ser cirúrgica. Peguei só entrevista, assim, pra veículo grande, com gente, não assim, gente famosa. Gente relevante no cinema. Entendeu? Então, assim, não é... A estratégia. Estratégia, eu fui cirúrgica, eu quero mostrar pra esses caras que eu não sou só a menina do entretenimento, que eu entendo de cinema, que eu entendo de arte e tal. Fiz tal. Bom, e eu pensei, vou me inscrever. A chance deles me selecionarem é 0, porque eu fui ver quem eram os membros, e era uma galera tipo Ana Maria Baiana, que a gente leu os livros dela pra aprender sobre cinema. Então, assim, eram 3 brasileiros, 2 brasileiros que tinham lá dentro, e uma galera muito top de outros países, que a gente acompanha, que a gente vê as matérias, eu sou muito júnior, né, pra esse nível de coisa. Mas mandei, tipo, se eu receber ou não, eu vou ter a paz de espírito que eu me inscrevi,
Legal. Na semana seguinte, eu recebo um e-mail da Carrie, que hoje eu sei quem é, mas que na época fazia parte mais de administração, né, do escritório, me pedindo uma foto minha em HD. E eu me lembro, na época, eu mandei uma mensagem pra Bárbara Demerov, que eu tinha me inscrito, ela era, acho que a única pessoa que sabia que eu tinha me inscrito. E eu mandei, Bárbara, me pediram uma foto em HD. Eu espero que não seja pra colocar essa aqui não, tá? Tipo, né, eu acho que eu fui selecionada. Ela, olha, te pediram uma foto, mas ninguém falou, ó, eles só pediram uma foto em HD, uma foto em HD. Tudo bem. E aí, no dia seguinte, eu estou numa coletiva de imprensa com o Benedict Cumberbatch, ao lado de um amigo meu, que é jornalista, que é espanhol, num festival de cinema, e daqui a pouco ele só fala assim, acho que tu precisa olhar o teu e-mail. E aí eu abro o meu e-mail e vejo, bem-vindo à Hollywood Foreign Press Association, porque ele já tinha lido a matéria. E eu assim, aí eu não sabia se era pra eu ficar feliz ou não, entendeu? Porque eu assim, o que eu faço? Porque agora, né, como é que funciona isso? E aí foi muito engraçado, Débora, porque eu conheço gente que trabalha no entretenimento há 1000 anos, que eu cubro filme, série, não sei o quê. Pessoas que não fingiam, às vezes, que não sabiam quem eu era. Querida, que bom ver que tu foi selecionada, a gente ficou muito feliz de ver o teu nome lá. E eu, eu sou querida? Não, porque anteontem, quando eu te dei oi no corredor do Festival de Cinema, tu não sabia quem eu era. Então, também tu nota, opa, o jogo mudou. Uhum. Entendeu? Ali foi muito assim agora e foi muito legal, me abriu muitas portas, eu conheci gente aí, claro, eu abri o Twitter Ana Maria Baiana, amo Ana Maria Baiana, colocou porque eu tinha muito medo, né, putz, será que eles vão me aceitar? Porque se ela olha o meu perfil, comparado ao dela, eu não sou nada. Ela, bem-vinda, Miriam Spitzer. E a partir dali, viramos super próximas, é uma pessoa que eu vou pra trocar ideia, contato, enfim, assim como ela, outras pessoas, né. E aí foi que eu me dei conta que o jogo era outro, que me abriu muitas portas e aprendi também que existem, como a gente estava falando um pouco ontem, que existem amigos, existem pessoas que a gente trabalha e tem pessoas que a gente se dá bem que a gente trabalha, né. E assim, agora eu tinha algo a perder, né, aquela história do Globo de Ouro, opa, agora eu acho que dei um passo maior que a minha perna, e agora eu tenho que comprovar para eles que eu consigo entregar isso. E aí também foi outra questão, eu tive que criar segurança para poder participar das coletivas de imprensa deles e fazer perguntas. Falar nas reuniões, não me encolher, Sim. era um medo que eu tinha. E de fato acabei não me encolhendo, né, ao ponto de fazer sempre perguntas, participar, me inscrever, criar amizade com vários dos membros, às vezes até pessoas extremamente difíceis, né, que não queriam que os novos entrassem. E hoje eu tenho uma boa relação com praticamente todo mundo. Claro, tem pessoas que não vão gostar de mim, acontece. Chegou o ponto que esse ano a gente mudou o formato da empresa. Agora é realmente uma empresa com fins lucrativos, tem toda uma questão aí que tá andando. E aí, dentro disso, abrimos uma fundação. E aí eu lembro que abriu a oportunidade de me inscrever para ser eleita, para entrar na fundação do Globo de Ouro. E aí eu estava pensando qual é o próximo desafio, onde é que eu posso colocar o que eu tenho, que vem do corporativo, que vem da administração, que vem da empresa de consultoria que eu e meu pai temos, né? Desse treinamento humano, desse treinamento de pessoas e desse treinamento também corporativo, e juntar com o entretenimento, com a comunicação. Porque chega uma hora que já não tem mais desafio. Eu posso entrevistar a celebridade que for. Às vezes vai ser mais legal, às vezes vai ser menos legal. Mas eu já não tenho mais. Opa, será que eu consigo fazer isso? Sim. E aí acabei me inscrevendo na fundação para concorrer. Já cheia do plano de marketing, né? Não, nós vamos fazer um projeto de comunicação assim, a máquina. Tá. E aí fui. Teve uma eleição que a gente sabia se ia ser ou não, e acabei sendo eleita. E era um negócio que eu achava, não, vou me inscrever, mas eu não vou ser eleita. Mas pelo menos eu vou ter a consciência limpa de que eu tentei. E eu acho que é um pouco disso, assim, o tentar, o arriscar, eu sempre. Não, pelo menos eu tentei, sabe? Mias, pra gente fechar, o que a Miriam hoje, que está, não é o Globo de Ouro, está no Globo de Ouro, que a gente também conversou Exatamente. nos bastidores de ontem. O que a Miriam de hoje fala para a Miriam de 15 anos que batia na porta do teatro? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que assim, ó, as coisas elas vão cair no lugar certo.
Vai abrindo porta, vai dizendo sim. Segue o teu instinto, né? Eu acho que o que me trouxe onde eu tô agora é que eu sempre fui muito fiel a quem eu sou e ao meu gosto, né? Claro, tu faz coisas que tu não vai gostar, faz parte. E assim, entender que eu tinha muita pressa com 15 anos. Eu queria as coisas pra ontem, eu já queria estar estrelando na Broadway com 16, entendeu? Tipo, e as coisas não acontecem no ritmo que eu quero que elas aconteçam, elas vão acontecer no ritmo que elas têm que acontecer. Mas é muito engraçado, né, porque quando eu conheci pessoas que eu queria conhecer uma vida inteira, eu conhecendo eles nessa fase agora, eu tenho um contato muito mais próximo, muito mais válido do que se eu tivesse visto com 15 anos. É uma outra realidade, é uma outra relação. Então, respeitar o tempo das coisas de acontecer e respeitar que tu vai ter que a palavra, a expressão em inglês é pay your dues, né, que é, tu vai ter que trabalhar para merecer algo, né, então assim, tu vai ter que construir uma habilidade e identificar as coisas que tu tem que construir. Então, acho que é isso, assim, é ficar confortável no lugar de ser ignorante, de aprender, de fazer perguntas, de errar. Errar vai ser super parte da acho que a gente aprende mais no erro do que no acerto, né, e errar é a base de tudo. Sim. E errar não significa perder, o não significa pessoal, né, e acho que é mais isso, assim, pra mim o meu desafio hoje é não levar certas coisas para o pessoal, é aceitar que tem coisas que eu não vou mudar nos outros. Nos outros que eu falo que eu tô trabalhando, e vários momentos eu tenho que parar, não, essa pessoa decidiu tomar uma decisão que não é inteligente, e eu consigo ver que não é inteligente. Antigamente eu ia querer impor a minha visão naquela pessoa. Como meu pai sempre falou: "Deixa se ferrar sozinho". Sabe? Tu tem um manager que ele faz tu tem um gerente que é micromanager, que faz 5 perguntas desnecessárias, quem vai perder o tempo é ele. E aí o teu horário de trabalho é aquele. Então assim, eu como trabalhei muito com pessoas e com consultoria também, eu tinha o hábito de querer corrigir. "Não gente, mas vocês estão errando aqui, vai explodir a bomba lá". E de fato, as coisas que eu te falo, explode a bomba lá. Mas aí agora eu não tá no meu trabalho, não é meu lugar, eu não sou a pessoa que tá fazendo estratégia pra essa marca, eu não sou a pessoa que tá fazendo e não sou eu que tô tomando as decisões da tua vida. Então, deixar e também eu me desvencilhar do estresse que isso me dava. Uhum. Não é comigo, entendeu? Então e assim, eu vou errar, eu vou acertar, eu vou mudar, eu vou aprender, e tá tudo certo. Muito bom. Bem emocionante te escutar. Saber né, a estrada. Obrigada, Miss. Obrigada por ter dado o teu tempo aqui em Porto Alegre para esse nosso encontro, nossa troca. Espero que inspire as pessoas e que elas enxerguem a realidade por trás do glamour, né? Que acho que isso é importante. É. E que eu acho isso, pra mim a mensagem, ela não desistiu, ela foi Não. ressignificando a estrada. E ia indo. Então não era no palco para dançar e para representar, mas tu tá no palco, tu segue no palco. Sim. Isso acho que isso é muito bonito. Então, parabéns. Muito E obrigada. obrigada. Muito Adorei. obrigada, adorei também. Ai, sempre ótimo. Amei. Esse é mais um episódio do Falando com o Coração, com Débora Tessler. A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.